Olá, meus amigos do YouTube. Tudo em paz, pessoal? Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês aí que se inscreveram no canal, né, e eu recebo muito e-mail de pessoas que parabenizam os vídeos, tá? O canal também. E isso é importante para que a Speedwork Informática, cada dia que passa, ela possa cada vez mais melhorar os seus conteúdos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, tá? Muito obrigado pelo seu tempo aí, tá? Em prestar atenção no vídeo. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de assistir vídeos porque acabam achando cansativo, né? Mas assim, pessoal, eu também, para chegar onde eu cheguei, eu assisti muitos vídeos, tá? Eu procuro sempre assistir alguns vídeos, né, dos camaradas aí da construção civil, da informática, enfim, para a gente poder ter, né, ter uma ideia, né, do que o pessoal anda postando, né? Então, assim, é interessante que algumas pessoas elas passam, né, muita informação útil que tanto eu como você possa aproveitar, mas tem muita coisa que, né, pessoal, deixa a desejar, né? Bom, e hoje, em virtude de um vídeo que eu fiz no canal aí, ensinando as pessoas a fazer orçamento, e esse vídeo eu coloquei ele e as pessoas acabou, né, se interessando, e muitas pessoas perguntam para mim se eu tenho uma lista, né, uma lista de preços. Antes de mais nada, pessoal, esse orçamento seria o quê? Seria voltado para o quê? Para a construção civil, ou seja, você de repente trabalha na área e gostaria de quê? De fazer um orçamento para um cliente. Muitas vezes você é um profissional, você muitas vezes conhece o trabalho, mas às vezes se perde, até mesmo por questão de receio de passar um orçamento correto e justo para o seu cliente. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para quê? Para passar para vocês aí, né, algumas dicas, né, e sugestões de preço. Isso, pessoal, em relação a preços na área da construção civil, como você deve saber, ou se você não sabia, você vai acabar sabendo agora. Varia muito de quê? De região para região. Ou seja, não adianta eu falar para você que eu cobro o preço X aqui, mas de repente na sua região aí o preço iria X, correto? Então assim, esse vídeo na verdade vai ser para te ensinar o que? É você a proceder, né? Como você cobrar, por exemplo, uma metragem de uma alvenaria, de um piso, de um contrapiso, enfim. Então eu separei aqui alguns itens que eu acredito que sejam bastante utilizados aí no seu dia a dia, no meu dia a dia, para que você tenha uma noção de preço. Caso de repente eu falei alguma coisa aqui que vocês de repente não falou, poxa, mas eu precisava saber de preço de tal coisa, vocês mandem por e-mail para mim, ou até vocês podem até mandar no comentário que depois eu respondo por e-mail para vocês aí, tá? Desde quando não seja propaganda de nenhum produto, pessoal, tudo que for possível eu falo pelos comentários mesmo, tudo bem? Bom, pessoal, então, né, desculpa aí, mas eu sempre procuro passar os meus vídeos falando um pouco assim, para a gente poder ter uma entrosação melhor, né? Então é o seguinte, para você que deseja saber, por exemplo, como fazer um orçamento, no canal eu tenho um vídeo explicando para vocês aí, tudo bem? Agora nós vamos fazer o que? Eu vou colocar algumas imagens aqui e vou falando para vocês como devemos cobrar. Hoje nós vamos falar o que? De metro quadrado, tá? E metro linear. Caso você não saiba como fazer cálculos em metro quadrado, no canal também, eu tenho esse vídeo ensinando você a fazer metro quadrado, que é muito utilizado no dia a dia para quem trabalha na área da construção civil, não somente, mas é utilizado no meu dia a dia, tá? O cara vai medir de repente um piso, um revestimento na parede, o cara que trabalha com móvel, enfim, então o metro quadrado ele é muito utilizado, então é importante você ter conhecimento como funciona o metro quadrado, ok? Pessoal, para começar, eu vou abrir com uma pasta que eu separei aqui umas imagens para a gente poder falar, né, e a gente explicar como deve ser cobrado, tá? Aqui eu vou abrir essa foto aqui. Você sabe que isso aqui é o que? Ele é um bloco quadrado, né? Aliás, desculpa, né? Ele é um bloco de cimento, tá? Que denominamos o que? Alvenaria estrutural, correto? E é muito utilizado no dia de hoje, tá? E você de repente fala, poxa, né, eu sei assentar bloco, eu conheço como que trabalho com bloco, mas eu estou em dúvida como que eu cobrar por metro quadrado, tá? No canal também, pessoal, eu tenho um vídeo explicando para vocês, não vou entrar nesse quesito aqui agora,
falando de consumo, tá? Traços de consumo. Também não vou abordar esse assunto aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e a gente vai acabar misturando muita coisa aqui, não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então é o seguinte, para você que deseja saber, tá? Quanto cobrar, tá? O assentamento de bloco, né? Esse bloco que vocês estão vendo aqui, o metro quadrado, correto? É importante que você faça o orçamento, tá? Utilizando uma trena, medindo para você saber o local que vai ser utilizado esse bloco, a quantidade do material e quanto você vai cobrar e você vai passar para o seu cliente, e repassar para o teu cliente, né? Em primeiro lugar, estamos falando de assentamento, tá? Aqui não estou mencionando alicerce, baldrame, é somente assentamento, correto? Aí já é outra história, a parte de baldrame, essas coisas já é outra história, tá? Então, o metro quadrado do bloco, tá? Esse bloco ele tem 9 por 19 por 39, correto? Esse bloco, pessoal, eu dou uma sugestão de preço para vocês. O metro quadrado dele, tá? Fica em torno, pessoal, de 40 a 50 reais. Lembrando que esse preço aqui é um preço para quem trabalha autônomo, ou seja, por conta. Aqui não está incluso custos com, por exemplo, né, material, como andaime, enfim, né? Também nesse preço aqui, você pode fazer o quê? Se você tem experiência, você tem habilidade com esse material, tá? Você sabe que você vai utilizar um auxiliar, então é importante você ter conhecimento do material para você passar um preço justo e você também saber que de um dia pelo outro você vai ter o quê? Você vai ter uma média de assentamento. Então, ou seja, entre 40 e 50 reais você pode passar esse preço, que é um preço que eu acredito eu que é justo, que é o que eu faço aqui na minha cidade, correto? Sou do estado de São Paulo e é o preço que eu passo para os meus clientes. Claro que no mercado vai ter concorrência, que vai ter preço mais abaixo, né? Preço mais alto, mas enfim. Então esse é um preço justo, acredito eu, tá? Por ser um material diferenciado que poucos trabalham com ele, como o porcelanato também. E por isso, você que é um cara habilidoso, que você conhece o material, você pode passar um preço entre 40 a 50 reais, ok? A medida desse bloco ele é 9 por 19 por 39, tá? Caso você for assentar aquele bloco, ele é um pouco mais estreito, que é o bloco que chamamos de bloco de vedação, tá? Você pode dar uma recolhida mais no preço, tá? E aí vai depender do que você vai negociar com o teu cliente, correto? Bom, pessoal, agora nós vamos falar de quê? Né? Alvenaria de bloco cerâmico, correto? Seria esse bloco aqui, pessoal. Deixa eu pegar ele aqui, só um segundinho, tá? Esse daqui, as dimensões desse bloco cerâmico, ele é a mesma do bloco estrutural que eu acabei de mostrar agora. Ele também tem 9 por 19 por 39, correto? Geralmente, o pessoal que trabalha com esse material, tem cliente que gostam que ele fique aparente, né? Ou seja, à vista. Não vai nenhum tipo de emboço, ou seja, reboco, chapisco, enfim, né? Também é uma outra situação que vai depender, tá? Entre você e teu cliente. Aqui o vídeo somente seria o que? Seria como você proceder em passar o preço para o teu cliente, isso em metro quadrado. Caso você vá assentar esse tipo de material, também requer uma habilidade, tá? Do profissional, conhecimento do material, tá? Para que você passe um preço justo para o teu cliente. Eu sugiro, como profissional há quase 25 anos na construção civil, que este tipo de material, lembrando, volto a mencionar, nesse preço não está incluso custo com imposto, com outros custos, como por exemplo aluguel de andaime. Se você de repente tem o teu andaime, a tua betoneira, enfim, então esse preço ele é um preço, digamos assim, seco, para você entender. Ele é um preço sem custo nenhum. Então se você for de repente, você tem uma microempresa, você tem uma firma aberta, que você paga imposto, então geralmente o serviço ele vai encarecer, tá? Então você tem que repassar esse preço para o teu cliente. Essa é a minha opinião. Esse material aqui, ele vai ficar em torno de quê? Em torno de 40 reais, tá? O metro quadrado. Por que você fala, Paulo, por que eu vou cobrar 10 reais a menos? Primeiro, pessoal, que esse é um material mais leve, tá? E você vai ter uma produtividade melhor do que o bloco estrutural de cimento. E por isso eu recomendo que você seja justo e passe um preço de 40 reais. E aí também vai depender do que você vai negociar com o teu cliente, tudo bem? Então essa é mais uma dica. Agora, pessoal, nós vamos falar o que? De tijolo maciço comum, tá? Lembrando que esse tijolo aqui não é tijolo à vista, tá? É aquele tijolo maciço comum. Ele é muito utilizado em
em construção de alicerces, né, de muros de arrimo, por ser um material de bastante absorção, tá? E por ser muito poroso, um material resistente, tá, à umidade e outras qualidades mais aí que diferem o tijolinho maciço dos demais elementos aí. Esse material eu sugiro que, né, ele assentado, tá, pessoal? Digamos assim, parede de meia, ou seja, ele não é dobrado, parede de meia, ou seja, ele é um tijolo só. Eu sugiro que esse preço, tá, também não tem custo nenhum com outros tipos de encargos, a R$ 38,00 o metro quadrado desse material, correto? Também vai depender da sua negociação com o teu cliente. De repente ele tem aí uma boa quantidade em metro quadrado, você pode de repente reduzir um pouco esse preço, tá? E também esses materiais, a quantidade acima de 40 ou 50 metros quadrados, tá? Eu sempre dou um desconto para o cliente. Por quê? Quando é pouca quantidade, tá? Muitas vezes você passar um preço por cliente metro quadrado, muitas vezes para você não vai compensar. Então você faz um pacote com ele, e de repente o cara tem 100, 200 metros quadrados, aí você, né? Vai tudo negociado, né, pessoal? Então, todo trabalho, todo serviço, toda venda, ela é o quê? Ela entra em negociação. Também a mão de obra, ela tem que ter uma negociação justa com o teu cliente. Tanto para que ele não perca e você também não venha perder com isso. Porque muitos profissionais sabem trabalhar, mas perdem muito na hora de você passar um preço. Você muitas vezes tem o receio de passar um preço e a pessoa não aceitar, porque eu, por exemplo, eu faço por mês nada uns 20 orçamentos. Digamos que desses 20, 10 eu pego, entendeu? Então aqueles 10... né, a pessoa de repente só quer saber uma média de preço, quanto ficaria e tal. Então, assim, então você tendo essa ferramenta em mãos, você vai ser uma pessoa concorrente com os demais profissionais, digamos assim, que coerente, correto? Bom, agora, pessoal, vamos falar o que? De ferragem, né? De corte e dobra. Tá? Aqui eu tenho, tá? Inclusive esse aqui sou eu, tá? Estou fazendo aí uma montagem de uma viga para estrutura, né, digamos assim, de uma fachada de uma casa. Inclusive essas fotos estão no Facebook. E aqui é uma viga estribo 25 por 15, tá? E aqui no caso é o seguinte, muitas pessoas optam por quê? Por comprar essa ferragem já pronta, tá? O engenheiro, a pessoa vai lá, faz o projeto, ou você mesmo faz o projeto, e as pessoas compram esse material, até por questão como vou te falar, de praticidade, às vezes não tem espaço na obra, enfim. Então, mas eu procuro sempre fazer essa ferragem, porque eu gosto de montar ferragem e é um trabalho que eu me dou bem com ele. Caso você feche com o teu cliente, tá? Para você montar essa ferragem, nós vamos falar em metro linear, ou seja, você vai medir toda essa ferragem, tá? Desde do fundo da broca, como pilares e vigas, né? Enfim, então você vai passar a metragem para ele, e aí, dependendo do projeto, você vai passar um preço X para ele. Eu, como profissional, tá? Sugiro que você passe um preço entre 20 a 25 reais para você fazer o quê? Para você cortar, tá, os estribos, correto? Fazer a dobra, tá, e montar essa ferragem. Um preço entre 20 e 25 reais, acredito eu, que é um preço justo. Tá? Caso ele queira fazer esse pedido, tá, em uma loja que trabalha com isso, claro que ele vai levantar um orçamento e vai comparar com o teu. Tá? Então, na verdade, hoje que nós precisamos hoje é de rapidez na obra. Tá? Então, hoje não adianta você ficar cozinhando galo, demorando, porque é o seguinte, hoje a gente tem que ter qualidade, rapidez, tá? E nem sempre a rapidez traz uma qualidade nos trabalhos. Então, o cara que é profissional, que sabe o que eu estou falando, ele sabe que hoje, para você ter sucesso no seu trabalho, você tem que ser ágil e rápido e sempre trabalhar com um preço justo, correto? Bom, então você teve a dica aí de como cobrar por metro linear de ferragem armada. Você pergunta, Paulo, mas se eu tenho uma ferragem que ela vai muito estribo, ela vai muita ferragem. Pessoal, também vai depender, tá, da sua negociação com o teu cliente. Aqui estou falando de uma ferragem 25 por 15, tá? Aqui eu trabalhei com 4 ferros, tá? Caso você pretenda colocar mais ferros nessa ferragem para reforço, enfim, então fica a teu critério aí, tá? Acredito eu também que uma ferragem a mais duas na estrutura não vai tomar seu tempo tanto assim, tudo bem? É um preço justo, eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum. Claro, vai depender da tua agilidade, né? Bom, pessoal, agora eu separei uma outra foto aqui. Nós vamos fazer o quê? Abrir baldrame, tá? Deixa eu abrir aqui. Pessoal, estou com essa foto aqui, também sou eu. Estava fazendo um muro de arrimo, tá? Há mais ou menos uns 3 anos atrás. E, inclusive, essas fotos estão no Facebook, tá? E foi uma obra grande. Trabalhei sozinho, tá, pessoal? Foi entregue em 30 dias. E nessa época eu passei um preço para o cliente, que até hoje eu falo, foi um preço
bem abaixo do que se hoje eu fosse passar, tá? Até mesmo que na época eu estava meio sem serviço, acabei pegando um pouco mais barato para poder não pegar o serviço. Isso acontece, tá, pessoal? Isso acontece com qualquer profissional, que muitas vezes ele baixa um pouquinho o preço para quê? Para acabar pegando o serviço, tá? Então, como se diz, né? Trabalhei 30 dias, o que eu ganhei foi suficiente para que eu mantivesse a minha casa aí, pagar as minhas contas, enfim. Então, né? Como se diz, né? Eu não perdi, nem o cliente perdeu. Bom, pessoal, você deve se perguntar assim, quanto que eu cobraria, tá, para abrir essas valas, correto? Também essas valas aqui, pessoal, foi feito um muro de arrimo e a profundidade dessas valas foi equivalente a 25 centímetros, tá, contados do nível do solo até o fundo da vala. Ou seja, também vai depender de um projeto elaborado pelo engenheiro, enfim, tá, para que você possa passar um preço justo. É importante, tá, que antes de você fechar um preço com o cliente, você saiba, né, o que ele pretende fazer, seja isso por escrito, tá, ou com uma visita até o local. Para quê? Para que você tenha junto com ele as dimensões de todo o trabalho que será cobrado. Para quê? Para que você depois não passe um preço para ele e também no decorrer do trabalho aquilo possa, né, aumentar, gerando aí, né, até, digamos assim, até uma situação chata entre você e o cliente. Então, por isso que eu sugiro, naquele vídeo que eu falo, ensino vocês a fazer orçamento. Sempre coloque esse papel para que amanhã depois ninguém venha ter problema com isso, tá? Pessoal, como que você deve cobrar, na minha opinião, que eu repasso para vocês aí? Abrir, né, baldrame, né, junto com brocas, pessoal, tá? E sapatas, tá? Também vai depender da quantidade de sapatas também. Aqui no caso, 1 metro linear, tá? Dessa vala, junto com brocas, tá, e sapatas, eu sugiro que você cobre um preço de R$113 o metro linear. Você deve estar se perguntando, nossa, mas eu vou cobrar R$113 pelo metro, né? Não é tão caro, né? Não é caro esse serviço. Pessoal, esse local aqui, ele tem 70 metros linear de baldrame para fazer, que foi feito na época, tá? Vamos somar aqui. Então vamos pôr aqui, tá? Vamos pôr aqui 70 metros, tá? Vezes R$113, tá? Ficou na época, tá? Claro que isso eu não cobrei na época, ficou um pouco mais barato. Ficou 7.910. Ou seja, você pergunta assim, quanto tempo que eu faço esse trabalho? Pessoal, também é uma questão que deve se levar em consideração, é o tempo da obra. Aqui no caso eu trabalhei sozinho, como eu mencionei no início agora. Aqui no caso, pessoal, foram feitos 70 metros linear, tá? E o local para baixo aqui do terreno é um local de difícil acesso. Eu precisei fazer, tá, alguns tipos de técnica para quê? Para que eu não tivesse problema com a fundação, tá? Aquela espécie de escadinha, você tem que, né, ir matando o desnível do terreno, tá? Nivelando a broca. É um trabalho que é bem elaborado, deve ser feito com cuidado, tá? E na época ficou um pouco mais barato do que isso, correto? Mas é um preço justo que você possa encontrar dificuldade. O tempo disso aqui você vai gastar em torno de 10 a 15 dias trabalhado. Agora, vamos fazer uma soma aqui, tá? Vamos novamente aqui. Então, ficou R$70, 70 metros vezes R$113, correto? 7.910, certo? Vamos pegar 7.910 e vamos dividir para você e o teu ajudante. Hoje um ajudante, pessoal, eu não sei na tua região, mas na minha região aqui, hoje um ajudante de pedreiro hoje, ele está em torno de R$100, correto? Você vai achar ajudante mais barato que isso daí. Hoje tem ajudante de R$100. Hoje um pedreiro hoje, um profissional hoje, o dia dele, a diária dele por conta, é em torno de R$200, tá? Eu calculei aqui esse valor vamos pôr em 10 dias trabalhados, correto? De 10 a 15 dias. Isso pode atrasar, pode chover, tá? Outros fatores que podem ocorrer que você possa acabar, né, atrasando, né, o cronograma da obra, tá? Isso que é importante, você sempre ter uma base, né, e sempre jogar uma porcentagem a mais para que você não venha ter dificuldade com isso. Então, 7.910. Suponhamos que você vai pagar um ajudante ali para te ajudar. R$100 e o seu dia a R$200. Vamos levar mais ou menos assim. Deixa eu marcar aqui 7.910, certo?
Só para a gente fazer uma conta rapidinho para você entender a coerência do que eu estou falando para você, tá? Vamos pegar aqui R$100 do ajudante, tá? Mais R$200 seu, você é o pedreiro, correto? Ficou R$300. Vamos pegar esse valor e multiplicar por 15. Vamos pôr aqui vezes 15, correto? Então se você gastar, tá, 15 dias, você vai ter, por exemplo, digamos assim, entre você e o ajudante, você vai ter um gasto de, digamos assim, de R$4.500, tá? Agora vamos colocar só o seu ajudante. R$300, desculpa. Vamos pôr aqui R$100 vezes 15 dias. O teu ajudante, ele vai levar R$1.500, certo? R$1.500 menos 7.910, tá? Vai te sobrar 6.410, correto? Vamos tirar aqui o teu dia? Você vai gastar 15 dias, tá? Então 15 dias a R$200 vai dar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, vai dar R$3.000. Vamos pôr aqui menos R$3.000, correto? Vamos lá, vamos fazer de novo aqui. Vamos lá. 300, 200, tá? Vezes 15, correto? Vai dar R$3.000, certo? Com mais 1.500 do seu ajudante, 4.500. Vamos lá então? Aqui, ó, mais 1.500. 4.500 menos 7.910, tá? Bom, pessoal, fazendo a conta, tá? Entre, né, o custo, né, da sua diária e o teu ajudante, tá? Ainda te sobraria 3.410. Você fala, poxa, mas eu lucrei bastante, né? Além de eu ganhar minha diária, eu ainda, né, me sobrou 3.410. Isso se eu entregar o trabalho em 15 dias. Se eu fizer em 10 dias, tá? Eu vou ter um lucro maior, tá? Só que nesse lucro aqui, o que acontece? Digamos que você precise, né? Como vou te falar, comprar ferramenta, tá? Como vou te falar, você tenha outros custos a mais, tá? Então o que acontece? Como eu te falei, esse é um preço sugerido, tá? E você pode também levar essa quantidade de tempo, você pode gastar, além dos 15 dias, você pode levar mais 10 dias, uma semana, tá? Então assim, pessoal, então esse valor seria um valor que você vai repassar para o teu cliente, tá? Sempre com uma margem, tá? Você vai repassar para ele isso por escrito, é importante, tá? Como eu falei, vai depender da sua negociação com ele. Caso você possa quebrar esse valor, aí fica ao teu critério. Lembrando que quando você quebra muito um preço, você corre o risco de você ter que pagar para trabalhar. Eu vou até mencionar para vocês que uma empresa que eu trabalhei na minha cidade aqui é uma franquia de um nome muito conhecido. Então o pessoal comprou essa franquia, né, teve um custo bem alto para manter isso daí, pagava um aluguel por mês, segundo a proprietária, para manter o nome, tá? E na verdade o que acontece? Eu entrei como pedreiro na época na firma e eu acabei fazendo o quê? Trabalhando nessa parte do orçamento. Então a empresa pagava, né, os seus impostos, tá? Todos os funcionários eram registrados e eles não levavam em consideração essa situação, ou seja, eles estavam trabalhando como se fosse autônomo, ou seja, eles não calculavam isso. E quem tem uma empresa hoje, né, de pequeno porte na área da construção civil, seja em reparo, manutenção, tem que ter muito cuidado com isso, porque infelizmente a concorrência ela está aí, e se você não se preparar, você vai, né, e infelizmente essa empresa acabou fechando as portas, ficando com uma dívida muito grande, que passou alguns meses depois eu encontrei a proprietária, e ela me falou que estava com uma dívida muito grande, porque só tomou prejuízo. Ainda mantiveram aí na empresa quase um ano funcionando, a trancos e barranco. Então assim, pessoal, é muito complicado, viu? Bom, vamos pular essa parte aqui, então. Então fica a dica aí, tá, pessoal? Então, passem esse preço aí. Caso você, né, analisar que há uma possibilidade de você reduzir esse preço, fica a teu critério, correto? Então aqui é somente dicas, tá, pessoal? Então aqui não é nada que você deva, por exemplo, falar assim, poxa, eu vou fazer isso que o cara está falando, mas eu moro numa cidade pequena. Enfim, então assim, pessoal, então é somente sugestão, tá? E é um preço que eu vou falar para você uma coisa. Quando eu passo, geralmente eu concorro com as pessoas
E outra coisa importante, quando um cliente ele é fiel ao profissional, ele conhece o trabalho dele, dificilmente ele vai, né, passar esse serviço para outras pessoas, tá? Claro que ele vai chegar em você, vai pedir para você dar uma baixadinha no preço, enfim, então fica a teu critério aí, tudo bem? Bom, deixa eu fechar aqui e deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte. Aqui, pessoal, eu tenho uma outra, né, outra sugestão, abrir baldrame sem brocas, né, ou sapatas, tá, pessoal? Lembrando, tá? Deixa eu voltar novamente aqui e mostrar para vocês aqui um negócio interessante que vocês possam até levar também em consideração, que é muito importante também. Deixa eu abrir novamente aquela foto aqui para me explicar melhor, tá? Como deve ser feito, tá? Deixa eu procurar a foto aqui. Pessoal, é o seguinte, aqui eu passei para vocês o preço, né, de R$113 o metro linear. O baldrame junto com sapatos e blocos. Se você falar de repente, não, o cara lá ele quer que eu faça para ele um baldrame, só que, por exemplo, não vai ter sapata, né? Ou não vai ter broca. Pessoal, é o seguinte, para abrir o baldrame somente sem broca, né, ou sem sapata, você pode cobrar do cara o seguinte, R$15 um metro linear, ou seja, você pode cobrar, né, esse vão aqui, tá, entre 20 centímetros por 25 ou 20 de profundidade, R$15 um metro linear. Correto? Você vai lá, você mede toda a extensão e passa o preço para ele. Aí você fala, eu quero abrir o baldrame com brocas, né? Esse baldrame somente com as brocas sem a sapata. Você pode cobrar dele o valor de R$33 o metro linear. Também o padrão de largura seria de mais ou menos 20 centímetros, tá? Por 25 ou 20 de profundidade. Correto? Caso essa broca, aliás, essa vala, ela for de profundidade maior, tá? Aí você faça aí um cálculo aí, tá? Cobra aí 10, 15 reais a mais, para que você possa passar um preço para ele. Porque quanto mais fundo, mais tempo você vai levar, correto? Só para você entender aí. Bom, pessoal, agora aqui é o seguinte, nós vamos agora erguer a alvenaria com colunas cheias, né? De concreto, ou seja, você vai fazer a alvenaria, tá? Deixa eu pegar para vocês aqui, para a gente entender melhor. Aqui. Você vai erguer a alvenaria, tá? E você quer passar um preço fechado para o cliente, tá? Aqui no caso estou com essa parede aqui de tijolo baiano de 15, de 10, né? Mas digamos que você vai trabalhar com esse tipo de material, com esse bloco, né, de cerâmica, né? Ou até mesmo um bloco estrutural. E no projeto lá você vai ter que, né, montar a ferragem e assentar e deixar pronto, né? Então digamos que você vai erguer essa alvenaria com esse tipo de material, né, com a coluna cheia, tá? O que eu sugiro para você é o seguinte, 1 metro, tá, pessoal, quadrado dessa alvenaria, eu sugiro que vocês cobrem 1 metro de R$79, tá? Para que vocês entregam essa alvenaria pronta, ou seja, coluna amarrada, com a ferragem dentro da coluna e posteriormente concretada, né? Então sai por R$79 o metro quadrado. Lembrando que esse preço também não inclui nenhum tipo de imposto, tá? E custos também com ferramentas, andaimes, enfim. Então todo esse preço você tem que analisar para que você possa, tá, repassar para o teu cliente, para que você, no final das contas, outra coisa também, custos com funcionário, e enfim, para que você depois, no final da obra, você não tenha problema, tá? Porque na verdade não adianta você tocar uma obra e você não, né, não ter aquele, como vou te falar, o teu lucro, tá? Porque na verdade, quando trabalhamos com mão de obra, nós não temos tanto custo assim, ou seja, o custo que nós temos como profissionais, como empreiteiro, como um pedreiro, que, enfim, então o custo seu, o que seria? Seria com ajudantes, outros pedreiros, tá? E com as ferramentas, tá? Como andaime, a aquisição de ferramentas para a execução da obra, tá? Porque toda obra que eu pego, pessoal, dependendo da obra, eu procuro pegar uma ferramenta nova para que o serviço, né, ande. Por exemplo, você vai abrir um baldrame, você tem que ter uma ferramenta bacana, uma chibanca legal. Então você trabalhar com a chibanca em 10, 15 anos com a mesma ferramenta, que você não vai ter produtividade nenhuma. Você vai judiar do teu corpo
e não vai ter um trabalho legal. E também estamos falando de trabalho manual, tá? Aqui não tá aqui não entra nenhum equipamento, nenhuma máquina, nem nada, é tudo trabalho braçal mesmo, tá? Então, que fique bem claro isso. Bom, então o preço que eu sugiro para vocês aí, tá? Com a ferragem dentro tá? Isso, pessoal, não se resume somente nesse tipo de material, tá? Tanto pode ser esse material aqui também, tá? Ou esse outro aqui também, tá? Ou também esse outro material aqui, tá? Caso necessite que essa alvenaria seja entregue com a ferragem com as colunas cheias, o preço sugerido seria R$ 79,00, correto? Então, para vocês entenderem aí. Bom, pessoal, metro quadrado de contrapiso, tá? Aqui eu estou com um contrapiso aqui, tá? E contrapiso, pessoal, antes de mais nada, seria o que? Seria esse material que está sendo despejado, sarrafiado em cima do que? Do chão, compactado e apiloado. Apiloado nada mais é do que essa pedra jogada, tá? Inclusive também aqui essa foto sou eu, tá? E também essas fotos estão todas no Facebook. Então, um metro quadrado para a preparação, tá? Ou seja, você não vai chegar lá e jogar concreto em cima da terra, né? Você vai preparar, você vai nivelar, tá? Vai jogar as quedas, as inclinações para os cantos corretos, para ralos, enfim, né? Caixas coletoras, compactar o local, apiloar e concretar. O concreto desempenado, sarrafiado, desempenado, tá? Então sairia por R$20, tá? A R$25 o metro quadrado, tudo bem? Metro quadrado, deixa eu pegar aqui, pessoal, também para o contrapiso. Porém, esse daqui ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer a remoção. Ou seja, você foi solicitado a fazer um orçamento para que você faça a remoção. Por exemplo, vocês estão observando aqui a situação desse contrapiso. Ele está bastante agredido, né, pelo tempo e bastante fraco. Ele já não tem mais nenhuma resistência. Inclusive, esse contrapiso aqui ele saiu praticamente na mão, tá? Porque já não tinha mais resistência nenhuma e toda a água que caía sobre ele era absorvida para baixo dos imóveis aí. Então você é solicitado para fazer a remoção desse contrapiso. Também eu sugiro que vocês nunca passem preço, tá? Por telefone. Você não está vendendo pizza, vendendo algo assim. Todo o trabalho deve ser olhado, tá? Caso seja por foto, enfim. Mas o correto é você ir no local pessoalmente, marcar com o teu cliente e verificar, olhar, fazer um teste para que você possa dar o teu diagnóstico e passar um preço. Aqui no caso, o diagnóstico meu foi arrancar esse material e refazer novamente. Então, para você cobrar, seria o que? A R$35 um metro quadrado. Ou seja, para você remover e você fazer. Seria o que? Seria R$20 para você fazer todo aquele processo de preparação e concretagem. E R$15 para que você remova e despeje na caçamba, tá? Lembrando também que custo com caçambas também vai depender do que você combinar com o teu cliente. Aqui no caso, é somente a remoção e o despejo dentro da caçamba, tá? O concreto ele é retirado do local e despejado na caçamba, tá? Até uma distância razoável, tá? E também isso deve ser levado em consideração na hora de você passar o preço, tá? Para o teu cliente. Então, o que eu sugiro para vocês aí seria um preço de R$35 um metro quadrado para remoção e execução de um contrapiso novo, correto? Outra coisa, para fazer massa para nivelamento, tá? Deixa eu abrir uma outra foto aqui, para que vocês entendam o que seria essa massa para nivelamento, correto? Deixa eu só pegar aqui a foto, para que a gente possa, para que nós possamos ilustrar melhor aí. Bom, pessoal, massa para nivelamento, inclusive no canal também eu tenho alguns tutoriais explicando como fazer esse tipo de massa. Essa massa, pessoal, ela é feita o quê? Ela é feita em cima de um concreto resistente, tá? Para quê? Para que você posteriormente venha assentar pedra, piso, seja porcelanato, seja piso cerâmico, tá? E qualquer outro tipo de revestimento que necessite, obviamente, de uma regularização, tá? E você deve estar se perguntando, mas eu não posso fazer o concreto e já assentar por cima? Inclusive no canal eu tenho um tutorial ou dois explicando que você pode até fazer isso, mas eu não recomendo por razões, tá? Que possa depois no futuro comprometer a durabilidade e a qualidade desse seu trabalho feito por cima aí. Então é o seguinte, caso você é solicitado a fazer um trabalho como esse aqui, de massa para nivelamento, de contrapiso, tá? Eu sugiro que vocês passem um preço para o teu cliente
de R$ 18 um metro quadrado. É um trabalho rápido, tá, pessoal? Para quem já conhece o trabalho sabe que é um trabalho, dependendo da espessura que for ser feito no local, é um trabalho muito rápido. Nesse caso aqui, pessoal, eu passei um preço na época, tá, para fazer um cimentado queimado. Então eu já peguei um preço justo, por quê? Porque a espessura da massa, além dela exigir muito esforço físico, tá, que eu cheguei a bater num dia sozinho, 8 maçadas, que não é fácil, tudo no braço. Também não deve ser batido em bitorneira por questões também que no vídeo eu explico também. Ela empelota tudo e não vai ficar legal. Então, foi feita manualmente e o preço sugerido seria R$ 18 um metro quadrado, correto? Então, se você pegar um local que ele é bastante razoável em espessura, você consegue fazer muita metragem no dia, ok? Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos metro quadrado para assentamento de piso cerâmico. É outra situação também que nós precisamos aí, tá? Estar bastante atento a esse tipo de trabalho. Pessoal, esse aqui é um piso cerâmico, tá? Comum, tá? E claro que tem muita diferença, pessoal, entre o porcelanato, que eu já vou entrar nessa situação agora, com o piso comum, tá? E também tem um vídeo no canal também explicando qual a diferença desses dois materiais, tá? Até mesmo para o profissional trabalhar com ele. Pessoal, a sugestão para que vocês possam, cobrar para o assentamento de piso cerâmico, tá? Um metro quadrado, tá? Acima de 50 metros, tá? Vocês podem fazer um preço aí de até R$ 38 um metro quadrado. Ou seja, é só o assentamento, né? Eu só vou chegar lá, vou esticar com a massa e vou assentar. Bom, primeira coisa, pessoal, o cara vai te pagar para você assentar um metro quadrado. Ou seja, independentemente de você chegar lá e colar a placa cerâmica, você vai ter que fazer um trabalho perfeito, correto? Então esse preço de R$ 38 um metro quadrado, o que engloba, né? O que enquadra nesse assentamento? Seria o que? Seria o assentamento, tá? Seria feito o que? O assentamento do rodapé, tá? Que também isso é incluído na metragem quadrada, e o seu rejuntamento e a limpeza do local para que você entregue o trabalho concluído. Então, a sugestão de preço seria R$ 38 o metro quadrado para assentamento de piso cerâmico, correto? Pessoal, porcelanato, né? Deixa eu abrir uma pasta aqui para a gente já entrar nessa situação em relação ao porcelanato, tá? Pessoal, também aqui, né, é um assentamento que eu fiz em um apartamento e essas placas são placas 90 por 90, correto? E esse preço que eu vou passar para vocês agora, tá? Seria o que? Seria até placas 60 por 60. Por quê? Porque uma placa dessa dimensão 90 por 90 é uma placa grande, tá? Pesada, tá? E é como eu te falei, o profissional hoje na construção civil, ele trabalha o quê? Com mão de obra. Quanto mais o trabalho exige mão de obra, tá? Mão de obra, para quem não sabe, pessoal, seria o quê? Seria o quê? Seria como eu vou te falar? A dificuldade, né, digamos assim, para você entender, tá? A elaboração desse trabalho. Ou seja, quanto maior a dificuldade na execução de um trabalho, ele requer o quê? Ele requer um ajuste de preço. Tá? Você deve concordar comigo ou discordar. Então, assim, se um trabalho ele exige o seu desempenho, né, físico, tá? O seu conhecimento, né, a tua, né, habilidade, obviamente que esse trabalho ele deve ser diferenciado dos demais. Tá? Não é como você pôr uma bucha na parede. Tá? Então, esse assentamento de placa cerâmica aqui, tá? Ele é uma placa cerâmica 90 por 90, tá? Pesada, tá, pessoal? Tanto é que vem 2 peças em cada caixa, tá? Esse porcelanato aqui eu cobrei R$ 45 um metro quadrado, tá? Para o assentamento, correto? Então, um metro quadrado dessa placa sai em média R$ 45 um metro quadrado. Também o assentamento, o rodapé e também o rejuntamento. Caso o teu cliente, tá? Ele fala, não, Paulo, eu não, né, Paulo, tu me chamando de Paulo. Bom, ele fala, ô Bastião, ô João, ô Paulo, ô Antônio, não vai ter rodapé. Rodapé eu vou fazer com outro material, enfim. Então, assim, cabe a você a conceder para ele um desconto, tá? No rodapé. Por quê? O rodapé também é uma mão de obra, tá? Que se você pegar um porcelanato hoje, de boa qualidade, ele é duro para cortar. Muitas riscadeiras não cortam esse material, tá? Você vai ter que utilizar a tua serra mármore, tá? O pessoal chama de maquita, tá? E você vai ter custo com disco, correto?
E o trabalho que acontece em cortar esse rodapé em perfeitas condições vai exigir tua habilidade, tá? E que você faça um trabalho bem feito. Então, por isso, a negociação entre você cortar o rodapé e assentar também entra em questão de preço também. Então, para você só assentar esse porcelanato aqui, fica em torno de R$ 45,00 um metro quadrado. Correto? Ou seja, com rodapé rejuntado. Beleza? Caso as placas sejam maior ou menor, você entra em acordo com o teu cliente aí e passa um preço justo para ele. Correto? Bom, metro quadrado para assentamento, né, de revestimento cerâmico. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem aqui, para a gente poder trabalhar em cima disso daqui. Bom, aqui estou assentando um revestimento em uma cozinha, inclusive essas fotos dessa cozinha sendo reformada estão todas no Facebook passo a passo, tá? E também aqui o método de assentamento também, ele é diferenciado. No canal também tem um vídeo explicando como fazer uma paginação correta, tá? E, enfim, pessoal, esse aqui é uma placa cerâmica, né, de revestimento cerâmico comum, tá? E o metro quadrado, pessoal, do revestimento cerâmico, tá? Ele vai ficar em torno de quê? De R$ 40,00. Aí você fala, poxa, mas por que vai ficar mais caro do que quase o preço do porcelanato? Pessoal, primeiramente, você vai ter que trabalhar com andaime aqui, tá? Estamos falando de mão de obra. Acabei de mencionar agora. Você vai ter que montar andaime, você vai ter todo aquele processo de mão de obra, subir no andaime, descer do andaime, material. Pessoal, então é um trabalho, não é como no chão. No chão ele é muito mais fácil do que em paredes, correto? Tá? E você pode perceber que dependendo do local que você for trabalhar, você vai ter muito recorte, como esse daqui, tá? Mais para cá, ponto de esgoto, ponto de hidráulica. Enfim, pessoal, então é um trabalho que vai te dar uma certa dificuldade, correto? Então eu sugiro que esse preço seja cobrado em torno de R$ 40,00 um metro quadrado, tá? O assentamento, ele pronto, rejuntado, enfim, tá? E, bom, e outra coisa, pessoal, também é interessante o seguinte, você deve concordar comigo, né? Hoje o cara vai lá numa loja, ele vai pagar aí, tá? R$ 100, né, no metro quadrado de um porcelanato, certo? Esse porcelanato, como eu menciono nos meus vídeos, ele requer o quê? Ele requer um profissional habilitado para isso, né? Ele quer um cara que conhece, que sabe trabalhar com produto, com material, tá? E o camarada, ele pagou R$ 100, e o dinheiro dele não é capinha, acredito eu, né? Como o seu, nem o meu não é. Ele é suado para ganhar, tá? E se você, por exemplo, cobrou dele R$ 45,00, ou seja, você cobrou menos da metade do que o valor do produto, correto? Você não vai cobrar dele também R$ 150 para sentar. Então você vai cobrar o quê? 50% do valor do produto. Você cobrou R$ 45,00 a R$ 50,00 um metro. É mais do que justo. Você é um profissional, tá? O produto ele é bonito lá na caixa, mas depois de assentado, ele vai ser melhor ainda. E se o cara não tiver essa visão, ele, infelizmente, ele vai pastar, porque muitos clientes que eu visito por aí, que aliás, que nem cliente meu não é, que eu sou solicitado a fazer orçamento, bom, de cada 10 pessoas que eu visito, 9 falam mal de profissional, porque o cara cobrou barato, né? O cara foi lá, o preço tá girando em torno de R$ 45,00, o cara fez por 20. Poxa, Paulo, mas você acabou de mencionar no início do vídeo que você baixou o teu preço para poder pegar o serviço. Pessoal, é uma outra situação. Esse cliente era cliente meu já, entendeu? Então ele conhecia o meu trabalho. É diferentemente de uma pessoa contratar um cara sem conhecer o trabalho do cara nem nada. É uma coisa que eu sempre falo também. É importante você sempre contratar um cara por recomendação, ver os trabalhos dele, tá? E ainda você corre o risco de não encontrar o cara certo, beleza? Então nesse tipo de trabalho aqui, você pode cobrar R$ 40,00, tá? Ou conforme você negociar com o teu cliente, beleza? Vamos para outra agora, outra parte agora. Olá, meus amigos do YouTube. Tudo em paz, pessoal? Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês aí que se inscreveram no canal, né, e eu recebo muito e-mail de pessoas que parabenizam os vídeos, tá? O canal também. E isso é importante para que a Speedwork Informática, cada dia que passa, ela possa cada vez mais melhorar os seus conteúdos.
Talvez você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, tá? Muito obrigado pelo seu tempo aí, tá? Em prestar atenção no vídeo. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de assistir vídeos, porque acabam achando cansativo, né? Mas assim, pessoal, eu também, para chegar onde eu cheguei, eu assisti muitos vídeos, tá? Eu procuro sempre assistir alguns vídeos, né, dos camaradas aí da construção civil, da informática, enfim, para a gente poder ter, né, ter uma ideia, né, do que o pessoal anda postando, né? Então, assim, é interessante que algumas pessoas, elas passam, né, muita informação útil, que tanto eu como você possa aproveitar, mas tem muita coisa que, né, pessoal, deixa a desejar, né? Bom, e hoje, em virtude de um vídeo que eu fiz no canal aí, ensinando as pessoas a fazer orçamento, e esse vídeo eu coloquei ele e as pessoas acabou, né, se interessando, e muitas pessoas perguntam para mim se eu tenho uma lista, né, uma lista de preços. Antes de mais nada, pessoal, esse orçamento seria o quê? Seria voltado para o quê? Para a construção civil, ou seja, você de repente trabalha na área e gostaria de quê? De fazer um orçamento para um cliente. Muitas vezes você é um profissional, você muitas vezes conhece o trabalho, mas às vezes se perde, até mesmo por questão de receio de passar um orçamento correto e justo para o seu cliente. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para quê? Para passar para vocês aí, né, algumas dicas, né, e sugestões de preço. Isso, pessoal, em relação a preços na área da construção civil, como você deve saber, ou se você não sabia, você vai acabar sabendo agora. Varia muito de quê? De região para região. Ou seja, não adianta eu falar para você que eu cobro o preço X aqui, mas de repente na sua região aí o preço ele é X, correto? Então assim, esse vídeo na verdade vai ser para te ensinar o que? É você a proceder, né? Como você cobrar, por exemplo, uma metragem de uma alvenaria, de um piso, de um contrapiso, enfim. Então eu separei aqui alguns itens que eu acredito que sejam bastante utilizados aí no seu dia a dia, no meu dia a dia, para que você tenha uma noção de preço. Caso de repente eu falei alguma coisa aqui que vocês de repente não falou, poxa, mas eu precisava saber de preço de tal coisa, vocês mandem por e-mail para mim, ou até vocês podem até mandar no comentário que depois eu respondo por e-mail para vocês aí, tá? Desde quando não seja propaganda de nenhum produto, pessoal, tudo que for possível eu falo pelos comentários mesmo, tudo bem? Bom, pessoal, então, né, desculpa aí, mas eu sempre procuro passar os meus vídeos falando um pouco assim, para a gente poder ter uma entrosação melhor, né? Então é o seguinte, para você que deseja saber, por exemplo, como fazer um orçamento, no canal eu tenho um vídeo explicando para vocês aí, tudo bem? Agora nós vamos fazer o que? Eu vou colocar algumas imagens aqui e vou falando para vocês como devemos cobrar. Hoje nós vamos falar o que? De metro quadrado, tá? E metro linear. Caso você não saiba como fazer cálculos em metro quadrado, no canal também, e eu tenho esse vídeo ensinando você a fazer metro quadrado, que é muito utilizado no dia a dia para quem trabalha na área da construção civil, não somente, mas é utilizado no meu dia a dia, tá? O cara vai medir de repente um piso, um revestimento na parede, o cara que trabalha com móvel, enfim. Então o metro quadrado ele é muito utilizado, então é importante você ter conhecimento como funciona o metro quadrado, ok? Pessoal, para começar, eu vou abrir com uma pasta que eu separei aqui umas imagens para a gente poder falar, né, e a gente explicar como deve ser cobrado, tá? Aqui eu vou abrir essa foto aqui. Você sabe que isso aqui é o que? Ele é um bloco quadrado, né? Aliás, desculpa, né? Ele é um bloco de cimento, tá? Que denominamos o que? Alvenaria estrutural, correto? E é muito utilizado no dia de hoje, tá? E você de repente fala, poxa, né, eu sei assentar bloco, eu conheço como que trabalho com bloco, mas eu estou em dúvida como que eu cobrar por metro quadrado, tá? No canal também, pessoal, tem um vídeo explicando para vocês, não vou entrar nesse quesito aqui agora, falando de consumo, tá? Traços de consumo. Também não vou abordar esse assunto aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e a gente vai acabar misturando muita coisa aqui, não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então é o seguinte, para você que deseja saber, tá? Quanto cobrar, tá? O assentamento de bloco, né? Esse bloco que vocês estão vendo aqui, o metro quadrado, correto? É importante que você faça o orçamento, tá? Utilizando uma trena, medindo para você saber o local que vai ser utilizado esse bloco, a quantidade do material e quanto você vai cobrar e você vai passar para o seu cliente, e repassar para o teu cliente, né? Em primeiro lugar,
Estamos falando de assentamento, tá? Aqui não estou mencionando alicerce, baldrame, é somente assentamento, correto? Aí já é outra história, a parte de baldrame, essas coisas já é outra história, tá? Então, o metro quadrado do bloco, tá? Esse bloco ele tem 9 por 19 por 39, correto? Esse bloco, pessoal, eu dou uma sugestão de preço para vocês. O metro quadrado dele, tá? Fica em torno, pessoal, preço sem custo nenhum. Então, se você for, de repente, você tem uma microempresa, você tem uma firma aberta, que você paga imposto, então, geralmente, o serviço ele vai encarecer, tá? Então, você tem que repassar esse preço para o teu cliente. Essa é a minha opinião. Esse material aqui, ele vai ficar em torno de quê? Em torno de R$40, tá? O metro quadrado. Por que você fala, Paulo, por que eu vou cobrar R$10 a menos? Primeiro, pessoal, que esse é um material mais leve, tá? E você vai ter uma produtividade melhor do que o bloco estrutural de cimento. E por isso eu recomendo que você seja justo e passe um preço de R$40. E aí também vai depender do que você vai negociar com o teu cliente. Tudo bem? Então, essa é mais uma dica. Agora, pessoal, nós vamos falar o quê? De tijolo maciço comum. Tá? Lembrando que esse tijolo aqui não é tijolo à vista, tá? É aquele tijolo maciço comum. Ele é muito utilizado em construção de alicerces, né? De muros de arrimo, por ser um material de bastante absorção, tá? E por ser muito poroso, um material resistente, tá? À umidade e outras qualidades mais aí que diferem o tijolinho maciço dos demais elementos aí. Esse material eu sugiro que, né, ele assentado, tá, pessoal? Digamos assim, parede de meia, ou seja, ele não é dobrado, parede de meia, ou seja, ele é um tijolo só. Eu sugiro que esse preço, tá, também não tem custo nenhum com outros tipos de encargos, a R$38 o metro quadrado desse material, correto? Também vai depender da sua negociação com o teu cliente. De repente ele tem aí uma boa quantidade em metro quadrado, você pode de repente reduzir um pouco esse preço, tá? E também esses materiais, a quantidade acima de 40 ou 50 metros quadrados, tá? Eu sempre dou um desconto para o cliente. Por quê? Quando é pouca quantidade, tá? Muitas vezes você passar um preço por cliente metro quadrado, muitas vezes para você não vai compensar. Então você faz um pacote com ele, e de repente o cara tem 100, 200 metros quadrados, aí você, né? Vai tudo negociado, né, pessoal? Então, todo o trabalho, todo o serviço, toda a venda, ela é o quê? Ela entra em negociação. Também a mão de obra, ela tem que ter uma negociação justa com o teu cliente. Tanto para que ele não perca e você também não venha perder com isso. Porque muitos profissionais sabem trabalhar, mas perdem muito na hora de você passar um preço. Você muitas vezes tem o receio de passar um preço e a pessoa não aceitar, porque por exemplo, eu faço por mês nada uns 20 orçamentos. Digamos que desses 20, 10 eu pego, entendeu? Então aqueles 10... a pessoa de repente só quer saber uma média de preço, quanto ficaria e tal. Então, assim, você tendo essa ferramenta em mãos, você vai ser uma pessoa concorrente com os demais profissionais, digamos assim, que coerente, correto? Bom, agora, pessoal, vamos falar o que? De ferragem, né? De corte e dobra. Tá? Aqui eu tenho, tá? Inclusive esse aqui sou eu, tá? Estou fazendo aí uma montagem de uma viga para estrutura, né, digamos assim, de uma fachada de uma casa. Inclusive essas fotos estão no Facebook. E aqui é uma viga estribo 25 por 15, tá? E aqui no caso é o seguinte, muitas pessoas optam por quê? Por comprar essa ferragem já pronta, tá? O engenheiro, a pessoa vai lá, faz o projeto, ou você mesmo faz o projeto. E as pessoas compram esse material até por questão como vou te falar? De praticidade, às vezes não tem espaço na obra, enfim. Então, mas eu procuro sempre fazer essa ferragem, porque eu gosto de montar ferragem e é um trabalho que eu me dou bem com ele. Caso você feche com o teu cliente, tá? Para você montar essa ferragem, nós vamos falar em metro linear, ou seja, você vai medir toda essa ferragem, tá? Desde do fundo da broca, como pilares e vigas, né? Enfim, então você vai passar a metragem para ele. E aí, dependendo do projeto, você vai passar um preço X para ele. Eu, como profissional, tá? Sugiro que você passe um preço entre 20 a 25 reais para você fazer o quê? Para você cortar, tá, os estribos, correto? Fazer a dobra, tá, e montar essa ferragem. Um preço entre 20 e 25 reais, acredito eu, que é um preço justo. Tá? Caso ele queira fazer esse pedido, tá, em uma loja que trabalha com isso, claro que ele vai levantar um orçamento e vai comparar com o teu. Tá? Então, na verdade, hoje que nós precisamos hoje é de rapidez na obra. Tá? Então, hoje não adianta você ficar cozinhando galo, demorando, porque é o seguinte, hoje a gente tem que ter
qualidade, rapidez, tá? E nem sempre a rapidez traz uma qualidade nos trabalhos. Então, o cara que é profissional, que sabe o que eu estou falando, ele sabe que hoje, para você ter sucesso no seu trabalho, você tem que ser ágil e rápido e sempre trabalhar com preço justo, correto? Bom, então você teve a dica aí de como cobrar por metro linear de ferragem armada. Você pergunta, Paulo, mas se eu tenho uma ferragem que ela vai muito estribo, ela vai muita ferragem. Pessoal, também vai depender, tá, da sua negociação com o teu cliente. Aqui estou falando de uma ferragem 25 por 15, tá? Aqui eu trabalhei com 4 ferros, tá? Caso você pretenda colocar mais ferros nessa ferragem para reforço, enfim, então fica a teu critério aí, tá? Acredito eu também que uma ferragem a mais usa na estrutura não vai tomar seu tempo tanto assim, tudo bem? É um preço justo, eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum. Claro, vai depender da tua agilidade, né? Bom, pessoal, agora eu separei uma outra foto aqui. Nós vamos fazer o quê? Abrir baldrame, tá? Deixa eu abrir aqui. Pessoal, eu estou com essa foto aqui, também sou eu. Estava fazendo um muro de arrimo, tá? Há mais ou menos uns 3 anos atrás. E, inclusive, essas fotos estão no Facebook, tá? E foi uma obra grande. Trabalhei sozinho, tá, pessoal? Foi entregue em 30 dias. E nessa época eu passei um preço para o cliente, que até hoje eu falo, foi um preço bem abaixo do que se hoje eu fosse passar, tá? Até mesmo que na época eu estava meio sem serviço, acabei pegando um pouco mais barato para poder não pegar o serviço. Isso acontece, tá, pessoal? Isso acontece com qualquer profissional, que muitas vezes ele baixa um pouquinho o preço para quê? Para acabar pegando o serviço, tá? De 40 a 50 reais. Lembrando que esse preço aqui é um preço para quem trabalha autônomo, ou seja, por conta. Aqui não está incluso custo com, por exemplo, né, material, como andaime, enfim, né? Também nesse preço aqui, você pode fazer o quê? Se você tem experiência, você tem habilidade com esse material, tá? Você sabe que você vai utilizar um auxiliar, então é importante você ter conhecimento do material para você passar um preço justo e você também saber que de um dia pelo outro você vai ter o quê? Você vai ter uma média de assentamento. Então, ou seja, entre 40 a 50 reais você pode passar esse preço, que é um preço que acredito eu que é justo, que é o que eu faço aqui na minha cidade, correto? Sou do estado de São Paulo e é o preço que eu passo para os meus clientes. Claro que no mercado vai ter concorrência, que vai ter preço mais abaixo, né? Preço mais alto, mas enfim. Então esse é um preço justo, acredito eu, tá? Por ser um material diferenciado que poucos trabalham com ele, como o porcelanato também, e por isso você que é um cara habilidoso, que você conhece o material, você pode passar um preço entre 40 a 50 reais, ok? A medida desse bloco é 9 por 19 por 39, tá? Caso você for assentar aquele bloco, ele é um pouco mais estreito, que é o bloco que chamamos de bloco de vedação, tá? Você pode dar uma recolhida mais no preço, tá? E aí vai depender do que você vai negociar com o teu cliente, correto? Bom, pessoal, agora nós vamos falar de quê? Né? Alvenaria de bloco cerâmico, correto? Seria esse bloco aqui, pessoal. Deixa eu pegar ele aqui. Só um segundinho, tá? Esse daqui. As dimensões desse bloco cerâmico, ele é a mesma do bloco estrutural que eu acabei de mostrar agora. Ele também tem 9 por 19 por 39, correto? Geralmente, o pessoal que trabalha com esse material, tem cliente que gosta que ele fique aparente, né? Ou seja, à vista. Não vai nenhum tipo de emboço, ou seja, reboco, chapisco, enfim, né? Também é uma outra situação que vai depender, tá? Entre você e teu cliente. Aqui o vídeo somente seria o que? Seria como você proceder em passar o preço para o teu cliente, isso em metro quadrado. Caso você vá assentar esse tipo de material, também requer uma habilidade, tá? Do profissional, conhecimento do material, tá? Para que você passe um preço justo para o teu cliente. Eu sugiro, como profissional há quase 25 anos na construção civil, que este tipo de material, lembrando, volto a mencionar, nesse preço não está incluso custo com imposto, com outros custos, como por exemplo, aluguel de andaime. Se você de repente tem o teu andaime, a tua betoneira, enfim, então esse preço ele é um preço, digamos assim, seco, para você entender. Ele é um